Vamos pro Ceará então, né? Vamos pro Acho Ceará, que o vamos pro Ceará, Ceará. acho que vale a pena começar aqui pela tabela normal mesmo, né? Só pra gente posicionar o Ceará. O Ceará tá com 9 pontos. E aí eu vou puxar aqui, começar por esses blocos de 6 jogos, para a gente ter uma noção mais próxima ali do momento, né, do Ceará. O Ceará, ele vem aí num bloco complicado também, mas venceu o último jogo com uma vitória ali que dá uma motivação, né? Vamos dizer assim. Lógico que vinha de um jogo complicado contra o Sport. São cinco pontos até agora no bloco. E aí vai sair para enfrentar o Mirassol, que é um time que tá à frente dele, o Sport e o Ceará, no caso. Eu já falei que o Ceará, primeiro ele precisa se juntar àquele grupo ali que persegue o G4, né? Para depois pensar em G4. E as duas rodadas aí são bem caracterizadas, são um degrauzinho, né? Tipo, vai pegar o Mirassol, que é um desses times ali que compõe o grupo dos perseguidores, e depois o Vila Nova, que é logo o líder, né? Que E vai ser um depois jogo do muito. Juventude, E fechando o depois o turno, Para que é Juventude. fechar o também turno. um É. time. Sim, bem enjoado para jogar fora. Eu tenho falado, né? Eu falei antes da partida contra o Botafogo que o Ceará teria que somar na ideia de uns 9 pontos. Se terminar com 30 pontos esse primeiro turno, eu acho que o Ceará segue ainda na disputa, ok, certo? Se fizer menos que isso, vai ter que dar uma remada um pouco mais forte, né? Porque teve casos, e aí, Pedro, pode colocar aquela tabela para mostrar aonde estavam as equipes que subiram. Tem aí? Em azul? Tem, Azul não, vamos lá. verde, né? É verde, tá em verde, né? Aqui. Vamos lá. Ó, tem aquele menino ali de 2006 que tava com 19 pontos ali, ó. Quem é esse time aí? 2006. O Normalmente décimo é Goiás, colocado né? América de América de Natal. Natal. Que arrancada absurda, né, meu amigo? É. Vou até puxar aqui a arrancada dele, né? Mas fez 61 pontos, né? Impressionante. É. É, ó. Ah, não, isso é o Vitória. É, ó, teve Puxa sequências aqui, de flertou vitórias, né? aqui com a zona de abaixamento. E Ó, aí perceba que ele, depois. ó, ele tem uma sequência de vitórias ali, ó, de 28 para 31, para 34, para 37. Depois faz 43, 46, Ele tem 49. duas secadas. Agora ele tem uma reta final muito forte, né? Ele ganha ali. É, Em 7 jogos, ele faz 5 vitórias e 2 empates ali. É. é. Uhum. Que é o que Mas só leva ele subiu porque lá foi 61 para pontos, próximo da né? É, Só Libertadores. 61 subiu. pontos, isso. É, Exato. a situação Uhum. acabou ficando favorável depois no final. Uhum. Mas o Ceará, a gente estava citando o esporte, essa questão como visitante, o problema do Ceará é tentar recuperar tudo o que o Barroca destroçou dentro de casa, né? Assim, o desempenho do Ceará dentro de casa é horroroso, horroroso. Já tem 4 derrotas e trazendo mais uma estatística, a equipe que subiu com mais derrotas dentro de casa foi, acho que a Ponte Preta, que teve 6 derrotas. Deixa eu dar uma olhada aqui rápida. Como mandante, 6 derrotas. Goiás, de 2018, que teve 6 derrotas dentro de casa e conseguiu subir. 6 derrotas dentro de casa, você tem que ser um bom visitante, que é onde o Ceará está conseguindo fazer dessa campanha ainda uma campanha disputável, né? Resta saber se o perfil Guto. Que o perfil Guto fortalece em casa, mas muda também a forma de jogar fora, né? É. Talvez o Ceará fique um pouco mais pragmático fora. Porque o Ceará vem de boas vitórias fora de casa. Barroca joga exposto, né? Guto talvez Uhum. tente algo mais próximo dos empates. Foi uma marca muito forte do esporte em 2019, os empates fora de casa, né? O próprio Bahia de Guto também é um time que não vencia, tinha uma dificuldade enorme fora de casa. Guto, curiosamente, o melhor desempenho dele como visitante foi no Ceará da Série A de 2020. A campanha dele de 2020 fora de Foi casa era muito totalmente boa. fora da curva. Que E era tu dizendo que o algo copo era metade surreal. vazio. É. Quer Mas em voltar para a todo caso. discussão? Hein? Não, deixa Quer pra lá. voltar para aquela discussão? Não, deixa pra lá, deixa pra lá. Mas Não, esse e tem o fato desempenho de que dentro de tava sem casa. torcida, né?
Foi um ano ali que a gente até Foi. comentou de que o mando de campo valeu menos, né? Não tinha torcida no estádio. Tanto é que o primeiro jogo do Guto com a torcida do Ceará foi agora, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Foi a primeira vez. Ele passou basicamente um ano aqui no Ceará, não tinha tido contato com a torcida. Mas ele precisa melhorar esse desempenho. Eu acho que nisso ele pode até melhorar. E eu acho que, vamos lá, Fred estava sempre mencionando essa questão do quinto, do sexto, que obviamente, para o esporte, né? Quem está no G4 sempre vai estar mirando isso. O Ceará tem que olhar agora quem começa a patinar. Então é muito bom para o Ceará ver o Vitória patinar, o Novo Horizontino perder rendimento, o próprio Mirassol, né, que é o próximo adversário. O Ceará vai ter que precisar, nessa reta final, principalmente nos confrontos diretos. Assim, eu acho que é muito importante ele conseguir ter um bom aproveitamento, sabe? Ter, assim, se perder 2 desses 3 jogos que restam, já se torna A gente bem mais tinha falado, Minhoca, a gente tinha falado em 7 pontos, não foi? Como Eu mínimo acho que de eu não estava no sobrevivência. dia. Eu não estava no dia. Mas eu sempre considerei dos 4 jogos que restavam, aliás, dos 5, né? Contando com o do esporte. Só que o do esporte eu já considerava já 0 Esse pontos. programa foi depois da derrota para o Sport. Mas pronto. Mas eu já considerava ali 4 rodadas finais, 9 pontos. Porque, 9. assim, Tua conta é 9, né? depois da derrota do esporte, parecia que era assim, não dá mais. Já era, tanto que depois do jogo do CRB com o esporte, o Ceará caiu para 12º lugar. E naquele contexto, muita gente já tinha meio que largado a situação, dizendo que o Guto não teria condições. E eu não acho que Guto seja um treinador que não possa colocar o Ceará no G4. Se tem um treinador que conhece muito bem, e se, quando a gente olha as grandes recuperações, eu fiz essa abordagem, acho que a gente fez até matéria, não sei se do NE45, mas saiu no Povo, que era a diferença de pontos que o Ceará estava ali depois da derrota para o Sport para o G4. Só 2 equipes conseguiram fazer essa tirada de diferença de pontos. Uma delas foi o Atlético Paranaense de 2012, que fez aqueles incríveis 71 pontos e garantiu, né? Que acabou tirando o São Caetano. O outro era o Santo André, se não me engano, né? O outro era o Santo André, isso. Mas assim, fazendo campanha na base de 40 pontos, isso, claro, contando o segundo turno e contando parte ali da reta final, as 4 últimas rodadas do primeiro turno. Tem um caso, só para terminar, Fred, o Avaí de 2016, eu acho, que pode colocar aí, Pedro, o primeiro turno, 19ª rodada lá das campanhas, daquela lá com a pontuação, né, de cada rodada. Não, aquela campanha lá que tem todas, a pontuação. Médias por posição. Médias por posição. Isso. Ah, tá. Aí coloca a 19ª rodada, que aí é o caso que foi o caso de uma equipe que virou o turno com uma distância bem considerável. Muito bom esse gráfico agora. Pronto, ó. Que é o Avaí. Que aí Geninho, especialista nesse tipo de pegar o Avaí e colocar o Avaí sempre na Série A, pegou o time ali na 15ª colocação, com 23 pontos apenas, com uma margem ali de 10 pontos de desvantagem, e fez um retorno de 43 pontos. Ou seja, colocando a equipe na 2ª colocação e terminando com 66. Então, eu acho que o Ceará tem tudo para fazer mais do que a pontuação que ele tem hoje, talvez não tanto, mas o ideal é chegar ao mais próximo de 30 pontos. Porque imaginando esse Ceará, com o status que ele tinha, com um treinador que é mais equilibrado, eu vejo que o Ceará é possível de fazer 34 pontos, 35 pontos no retorno, o que não seria absurdo imaginar um acesso a 64, 65. Mas vamos ver aí o seguinte, tá? A gente tem um acesso com 23, que é o fora da curva, que é o do Avaí. Depois a gente tem um com 25. Segura aí, Pedro, por favor, a tela. A gente tem um com 25 ali, logo em 2006. E um com 25, e um com 25 em 2016. Né? O 25 de 2016 é o Bahia, de Guto. É o Bahia, de Guto. Olha aí. E só falta 4 pontos, né? E só falta 4 pontos para o Ceará chegar. Não, o Ceará já tem 24, né? 24. Para chegar nos 30 seria fazer 6 dos 9. Mas eu acho que esse 6, esse 30, é uma visão muito. Não, entrou na briga já mesmo. Eu acho que se ele fechar com 30, ele já resolveu o problema dele. Tá entendendo? Ele zerou, já é né? muito bom. Já é muito bom.
Por isso que eu acho que 7 é a sobrevivência. Que era ele fechar com 27 pontos. Porque aí você já tem mais casos, né? Você tem aí 2 times que subiram com 27, só que você tem os que subiram com 25, né? Com 23. Então, eu acho que o 27 ali é o próprio Ceará em 2017, não é não? Aquele que tá marcadinho Não, o ali. Ceará... Ah, é. É o, Não. Não, é é o o Paraná. Paraná, né? O É o Ceará já Paraná. estava no G4. Pô, foi muito antes a reação, né? Foi. Então é isso, tá? Eu vejo de forma mais comedida para o Ceará, até pelo perfil dos jogos, que 7 pontos, sendo 3 já somados, mantém o Ceará vivo. No jogo. Os 9 pontos que Minhoca fala, para mim, já resolve parte significativa da caminhada. Resolve para mim É, parte significativa da caminhada. não, Claro 9 que pontos. ele teria que se tornar um time de 34, 35 pontos no retorno, mas aí é bem factível. O problema é ele ter que ir para o retorno precisando de 40. Né? Precisando de 39, 38. Mas eu acho que dá para equilibrar. Eu até coloquei aqui, né, 19 jogos e 30 pontos, que é até uma estatística ruim, né, 17% de acesso. É Só ruim, eu achei que que, fosse melhor, viu, Pedro? Eu achei que fosse mas aí você melhor. tem que analisar o seguinte, Fred. A gente tá falando, no caso do Ceará, se o Ceará chega a 30 pontos, a gente tá falando de uma equipe que era uma das favoritas, acho que continua Sim, sendo sim. favorito, assim, e que vai estar em uma crescente, né? Verdade, Então, verdade. isso também precisa É ser diferente do considerado. Novo Horizontino com 30 pontos, né? É o É contexto porque, do Botafogo exatamente. ontem, a gente falando, É, né? Se é o Palmeiras com 10 pontos de vantagem, ninguém estaria questionando. Como é o é, Botafogo, a gente questiona. Agora, veja o exatamente. recorte do recorte, tá? Dessas campanhas aí, só uma é segura. Que é a do Velho Sport. E nem tão segura assim, né? 64. Eu tinha visto 66. Quando eu aumentei aqui, eu dei um zoom. Eu vi 64, nem tão seguro. Então, os 30 pontos. Tá aí, Pedro. Me surpreendi muito com esse gráfico. Porque eu sempre fui um cara que mirei 30 pontos no primeiro turno. Mas talvez seja isso. Porque, tipo, eu faço isso e falo isso enquanto torcedor do esporte. Qual sempre foi a minha visão da Série B? Se eu tiver 30 pontos, eu não estou em crise, chegam os reforços, né? O tipo de chegada cresce. Mas é Como se sempre a fosse, se quarta você tem vaga. 30. Oi? Isso é uma conta onde você sempre está pegando sempre a quarta vaga, a terceira, nunca nada além disso. Mas é para você ter uma curva de crescimento. Então, em tese, um cara que é esporte na Série B é como se fosse um time dos mais fortes da A, né? Assim, por proporção para a Série B. Então, o Ceará é a mesma coisa. Você pensa sempre, se eu estou com 30, eu não. Porque se eu estou com 30, eu não fui tão bem. Mas eu fui ok, agora se eu me acertar, eu subo. Mas eu achava que era melhor, viu, Pedro? Me surpreendi muito. Mas é porque o 30 na 19ª rodada, né, na média, né, Pedro? Acho que está fora do G4. Acho que a média do G4 no primeiro turno é mais do que 30. Não, agora, pelo esse gráfico, seria, né? Vou puxar por aqui. Por aí. 30 pontos é uma média de quinto lugar, né? É uma média de quinto lugar. Isso. De quinto ou de quarto? E o que acontece? De quarto, não, minha gente? Não, 30 é quinto lugar, 32 é o quarto. Desculpa, quinto, sim. Eu falei vendo quinto e pensando em quarto, é isso. O que acontece aqui, nesse quadro, a gente tem as equipes que fazem aquele primeiro tempo bom, aquele primeiro turno bom, né? E que acabam no segundo turno, saindo da briga, né? Pode ser, esse ano, vou colocar assim, um Mirassol da vida. O Mirassol pode finalizar o turno com 30 pontos e não brigar pelo acesso no segundo, né? Então aqui você encontra todos esses times que começam bem o campeonato. Entra um pouco, como disse o Fred, um pouco do status também, né? Se é o Grêmio do ano passado fazendo 30 pontos, mesmo fora do G4, você não descartaria a possibilidade do acesso para o Grêmio. A mesma coisa vale para o Ceará. O Ceará é uma das principais equipes hoje da Série B, e aí, né, fazendo 30 pontos, é um dos times que se desenha, mas aí só o tempo vai dizer se é concreto. É isso. João Vitor fala algo que eu tenho visto que é meio que uníssono na torcida do Ceará.
O torcedor do Ceará tem a sua própria campanha de reação, né? Para chamar de sua, né? Tem o seu foco, que é 2017. Agora, a gente viu ali que em 2017 ele já vira o turno muito forte, né? E não vai ter esse desenho, né? Eu vou até puxar aqui esse quadro que até a gente até utiliza pouco e de fato é Pouquíssimo. para ser utilizado pouco mesmo. Que compara a campanha do mesmo time, né? Todas as vezes que o Ceará disputou a Série Muito B. bom quadro, viu? Muito bom quadro. E Usamos pouco. mas é porque assim ele só serve para momentos muito pontuais assim como esse do Ceará, né? Tem time que não tem muita participação na Série B, né? E o Ceará tem um leque grande de participações. E aí você vê que em 2017 o Ceará nesse momento tinha 22 pontos. Ou Mas a seja, era uma reação foi campanha. agora. A super A reação reação veio foi agora. agora. E É. Bota a aí, e 19ª aí pra gente rodada. ver. 19ª rodada. 19ª rodada. Ó, até a rodada 16, o Ceará, aliás, curiosamente, ele Ganhou teve uma todos os derrota jogos, na pô. 16. Aí Ganhou ele todos os 25 jogos. venceu. contra 31. Ó, Rapidinho, Mioca, rapidinho. Ele ganhou todos os jogos. Os 3 últimos jogos, o Ceará ganhou os 3 em 2017. é isso que Então, eu ia assim, falar. Ele ganhou os 3 finais do primeiro turno e o primeiro do retorno. Ele emendou exatamente uma sequência de 4 vitórias. Aí perde, ganha, perde, empata, pata. Depois vai ter de novo uma sequência de 4 vitórias de novo para conseguir depois o acesso. Aliás, escadinha ali, Justamente ó. aqui. A gente vê esses 4 triunfos aqui: Paysandu, Criciúma, ABC e CRB. É disso que o Ceará de 2023 precisa, né? E depois, ó, ali, Sequências. ó. A sequência ali, ó, de 42, Lu- 45, 48, 51, 54. Isso. Luverdense, Vila Nova, Oeste e Paraná. E é isso que o Ceará precisa, né? O Ceará precisa de uma sequência que coloque ele em condições de pensar 2009 era até em entrar no pior, viu? G4. 2009, o primeiro ano do acesso dos pontos corridos. 2009 também, o Ceará largou bem mal. Olha, ó, Teve nem uma andava largada no começo, horrível, né? Horrível. nem andava. E aí depois começou a ter sequência de vitórias. E a reação foi cedo, né? A reação foi É. cedo. Aqui na 13ª rodada, 14ª, o Ceará já tinha emendado uma sequência importante, já estava brigando ali próximo da linha verde, né? Eu não sei como é que estava a classificação, mas já era uma pontuação de time que sobe ali na 14ª rodada. 13ª até. Isso. E aí se manteve assim até o final do campeonato. Então o Ceará ainda tem isso, né? Ele tem o próprio espelho, né? Tem 2 campanhas aí que ele consegue tirar alguma motivação para essa campanha de 2023.